grandezas, né? E a metragem, certo? Que ela comprou. E aqui você tem o valor, tá? A metragem, isso é medida aqui em metros, e o valor é medido em reais, tá? Então, o que é que acontece? Quando ela comprou 5 metros do tecido, ela pagou equivalente a 15 reais. Ele quer saber o seguinte, ela teve que voltar lá e comprar mais 6 metros do tecido. Quanto foi que ela pagou por esses 6 metros? X. Então, estas grandezas aqui são diretamente proporcionais. O que quer dizer? Se eu aumento a metragem que eu tenho que comprar, eu vou aumentar o custo, né? O valor que eu vou ter que pagar, tá? Então, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então, se faz assim, um esquemazinho aqui, ó. Seta para cima quer dizer, se essa aqui aumenta, essa aqui também vai aumentar. Claro, se eu estou comprando mais, a ideia é que eu vou ter que pagar mais por isso. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o que você faz? Você arma uma proporção. 5 sobre 6 é igual a 15 sobre x, né? Aí, o que você faz aqui? Você multiplica em cruz para resolver a proporção. Então, 5 vezes x é 5x, igual a 6 vezes 15, que é 90, né? O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você vai ter x igual a 90 dividido por 5. Portanto, o x é exatamente 18. Ou seja, ela vai pagar R$ 18 pelos 6 metros que ela teve que voltar lá e comprar, tá? Então, essa aplicação aqui é um exemplo de regra de 3 simples, tá? Porque eu só tenho duas grandezas, que é a metragem e o valor. E um problema é que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumentar a metragem, eu vou estar aumentando o valor a ser pago por essa metragem, tá? Só um exemplo Mas, bem professor, simples. Diga aí. mas não dava para fazer essa questão sem precisar desse cálculo todo, porque era só dividir 5 por 15 que dava o dinheiro de cada metro, não? Você pode fazer, eu estou dizendo, eu tenho que explicar o que está por trás do problema, né? É claro que essa conta aqui pode ser feita de outras formas também, né? Você pode Tá bom. tomar 5 sobre 6 igual a 15 sobre x, e há uma simplificação, um cancelamento que você pode fazer aqui, né? Caso 5 por 5 é 1, e 15 por 5 é 3, né? Então, isso implica x vezes 1 é x, e 6 vezes 3 é 18. Como a gente está vendo, eu estou julgando, né? Que algumas pessoas não viram isso, por exemplo, então eu vou fazer o passo a passo aqui, tá? Ah, Mas quem tá sabe bom, fazer de cabeça faz, certo? tá Não tem bom. nenhum problema não, ok? É o entendimento de cada um, né? Então, vamos aqui. Então, perceba, na situação acima, tínhamos duas grandezas envolvidas, a metragem a ser comprada e o valor pago. E podemos observar que as grandezas são diretamente proporcionais, pois se a metragem aumenta, o valor a ser pago também aumenta. Se a metragem diminuir, o valor a ser pago também diminuirá, tá? Então, isso são o que chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Se um aumentar, a outra vai aumentar. Se outra diminuir, a outra vai diminuir. Agora veremos uma situação na qual as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Então, preste atenção. Problema. Para uma campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde designou 450 funcionários para atender a população durante 18 dias. Então, você já tem as grandezas. Quantidade de pessoas aqui, e aqui é a quantidade de dias, né? O número de funcionários é uma grandeza, e a outra grandeza é o tempo aqui, caso contado em dias. Quantos dias serão necessários se a equipe fosse aumentada para 900 funcionários? Então, você tem a regra de 3, né? Número de funcionários é uma grandeza, número de funcionários. E aqui você tem um tempo, que é medido em dias. Então, as duas grandezas estão aqui, número de funcionários e aqui o tempo. Com 450 funcionários, né, eles conseguiram fazer com que a campanha rendesse 18 dias. Teve que render 18 dias para poder vacinar o pessoal todo. Tinha lá. Quantos dias, então aqui é X, quantos dias seriam necessários para se a equipe fosse formada por 900 pessoas? Então, perceba que aqui dobrou a quantidade de pessoas, né? Agora é 900. Tá?
Então, por que que esse exemplo aqui se caracteriza por grandezas inversamente proporcionais? Porque se eu aumento a quantidade de funcionários trabalhando, né? Se eu aumento a quantidade de funcionários trabalhando, o que que vai acontecer com o tempo para vacinar o pessoal? Vai diminuir, né? Agora tem mais gente trabalhando, né? Então esse tempo aqui ele vai diminuir. Então, nesses casos em que temos grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que inverter um dos lados da proporção. Então, no caso, eu vou inverter esse lado aqui, ó. Eu vou inverter esse lado aqui. Então, vai ficar 900 sobre 450 igual a 18 sobre x. A conta aqui agora é o de menos, depois que você interpreta. Implica o quê? O que que eu posso fazer aqui, no caso, para melhorar? Eu posso cancelar esse zero aqui com esse. Aqui em cima, ó, eu posso dividir esses dois números aqui por 9, ó. Então, eu posso dividir aqui por 9, vai ficar 2. E aqui eu posso dividir por 9, vai ficar 10. Tá? Aí, como é que ficou? Ficou 10 sobre 45 igual a 2 sobre x. Posso melhorar aqui, eu posso fazer logo a conta, porque não vai ser muito dependiosa, Professor, não. Diga aí. pode explicar essa última parte aí, por favor? Essa aqui? Isso. Pronto, vamos lá. Então, tu entendeu que a gente tem que inverter, né? A gente tem que inverter um dos lados, por quê? Porque se eu aumento a quantidade de funcionários trabalhando, eu reduzo o tempo para poder vacinar o pessoal, né? Quanto mais gente trabalhando, menos tempo vai demorar. Então, eu vou inverter esse lado aqui, onde tem 450 sobre 900, eu vou ter que inverter. Vai ficar 900 sobre 450, igual a 18 sobre x, eu mantenho outro lado. O que foi que eu fiz? Eu cortei esse zero do 900 com esse zero do 450. O que ficou aqui? Ficou 90 sobre 45, igual a 18 sobre x. Em cima aqui, eu posso simplificar esses dois números. Então, eu dividi aqui por 9 e eu dividi aqui por 9. Quando eu divido 18 por 9, dá 2. Quando eu divido 90 por 9, dá 10. Então, o que vai ficar aqui em cima? 10 sobre 45, que é o que sobrou embaixo, igual a 2, que está aqui, sobre x. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar o seguinte, 10x, multiplicando em cruz, igual a 45 vezes 2, que é 90. Aí, esse 10 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, o x vai ser 90 dividido por 10, que é exatamente 9, né? X é igual a 9. Esse 9 aqui é tempo, contado em dias, 9 dias, tá? Então, perceba o seguinte, se eu dobrar a quantidade de pessoas trabalhando, eu reduzo na metade o tempo, né? Então, eu dobrei daqui para cá, eu dobrei, ó. 2 vezes 450 é 900. Se eu dobrar a quantidade de pessoas trabalhando, eu reduzo na metade, ó, 18 dividido por 2, 9, né? A quantidade de dias necessária para vacinar todas as pessoas. Uma pessoa desavisada, ela ia montar o problema assim, não inverter, ia cancelar aqui e tal, aí ia ficar 1/2 igual a 18 sobre x. Ia multiplicar e achar x igual a 36, né? Aí ia achar, tá correto, né? A resposta tem um número inteiro e tal, mas não pode ser 36 dias. Se eu tenho mais gente trabalhando, como é que vai ser 36 dias? Como é que eu aumentei a quantidade de funcionários e estou duplicando o tempo? Não pode, certo? Então, o que está por trás desse problema aqui é isso, tá? Então, no problema acima, temos que, ao aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, os dias para vacinar a população diminuem. Ou seja, as duas grandes relacionadas são inversamente proporcionais, tá? Passemos agora para a regra de 3 composta. Então, o que a regra de 3 composta vai nos dizer? As regras de 3 compostas envolvem 3 ou mais grandezas. Então, vejamos um exemplo. Para fazer uma reforma no passeio de cimento, sendo uma calçada de cimento, né, digamos, uma construtora contratou 30 pedreiros para fazerem 52 metros de obra em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias serão necessários para que 25 pedreiros, trabalhando 9 horas por dia, façam mais 39 metros de cimento da mesma reforma? Então,
você não tem como fazer isso aqui sem organizar as ideias. Vamos lá. Ó. Primeiro, tem os pedreiros, tanto que tem as pessoas, né? Operários, né? Aqui tem as pessoas. Tem os metros de obra, né? Tanto que tem os metros de obra, né? Metragem. Digamos assim, tem a metragem. Tem os dias, né? Que é o tempo. Eu vou colocar os dias mesmo aqui, tá? Então, já tem 3 grandezas. Pessoas, a metragem produzida, os dias. E, além disso, ó, repare, trabalhando 8 horas por dia. Tem a jornada diária. Tem a jornada. Horas, então bota H/D. Horas por dia, tá? Isso aqui significa horas por dia. Então, temos 4 grandezas aqui. Preste bastante atenção. Então, contratou 30 pedreiros. Esses 30 pedreiros conseguiram chegar a uma metragem de 52 metros, né? Em quantos dias? Em 15 dias. Cada um deles trabalhando uma jornada diária de 8 horas por dia. 8 horas diárias, tá? 8 horas por dia. Quantos dias? Então, onde é que está o X? É aqui, ó, na coluna dos dias. X. Quantos dias serão necessários para que 25 pedreiros, então 25 pessoas, trabalhando 9 horas por dia, então ele te dá a jornada aqui, 9 horas diárias, façam mais 39 metros de cimento da mesma reforma. Então, a gente tem que chegar a 39 metros. Tem que fazer 39 metros. Tá? Em X dias. Então, interessante aqui é saber quem é o X, né? Nosso interesse é descobrir quem é o X. Bom, qual é a maneira correta de proceder nesse tipo de questão? Regra de 3 composta. Preste atenção no que eu vou dizer. Você vai analisar cada coluna dessa aqui separadamente com a coluna da variável x aqui, da incógnita x que você quer descobrir. Então, preste bastante atenção. Eu vou analisar a coluna das pessoas com a coluna dos dias. Então, preste atenção, tá? Essa aqui, eu vou manter essa seta aqui para baixo, aqui. Já deixo ela assim para baixo. Conforme eu for analisar outra, vai ser para cima ou para baixo. Então, vamos lá. Se for diretamente proporcional, mesmo sentido. Se for inversamente proporcional, sentido contrário. O que acontece? Com 30 pessoas, precisou de... Mas Esquece, por que essa deita pra esquece baixo? isso aqui. Hã? Como é? Mas por que essa pra baixo? Você tem que manter um referencial, é só isso. Deixa essa aqui fixa e analisa a Porque outra. Tanto faz se é para cima ou para baixo, você fixa ela aqui. A seta do X você fixa ela. Tanto faz se vai ser para cima ou para baixo. Porque você vai mexer com essa. Ou vai ser essa para baixo, ou o contrário. Vai ser para cima. De acordo com a análise que a gente tem que fazer, claro. Então, preste atenção com a análise. Ó, com 30 pessoas, precisou de quantos dias? 15 dias. Com 25 pessoas, ou seja, eu diminuí a quantidade de pessoas trabalhando. Vocês acham que vai levar mais tempo ou menos tempo? É mais tempo. Vai levar mais tempo, porque tem menos gente trabalhando. Ou seja, então, essa grandeza aqui, pessoas, e essa grandeza dias, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu diminuo a quantidade aqui de pessoas, eu vou aumentar o tempo. Então, ó, essa questão de fixar a seta também nem importa muito, não. Nem importa muito, não. Tá? Essa questão de fixar nem importa muito, não. O que importa é você ter na cabeça é saber fazer essa análise que a gente está fazendo. Qual é a análise? Se eu diminuo a quantidade de pessoas trabalhando, o que vai acontecer com os dias? Vai aumentar. Então, essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Analisei pessoas Mas, professor, com os dias. Diga aí. se tiver faltando a metragem, aí vai ter que analisar o tanto de pessoas com a metragem, ou vai ter que... É assim, eu acho que eu estou entendendo sua pergunta. Eu acho que é assim. Eu acho não, eu tenho certeza que é assim. É o seguinte, nos problemas de regra de 3, sempre você vai ter todos os dados aqui, faltando só um, né? Não pode ter x e y, por exemplo, senão você não consegue resolver, entendeu?
Então, sempre vai ter todos esses dados aqui, com exceção de um. Pode ser aqui, mas é um só que é desconhecido, né? É tanto que o nome regra de 3 é exatamente por isso. Tem 3 valores conhecidos, né? Regra de 3 simples. O que você tem lá? Tem 3 valores conhecidos e um quarto que você não conhece, né? Eu vou voltar um pouco aqui, né? Ó, esse problema aqui, regra de 3, ó. Tem 3 valores conhecidos, tem um que você não conhece. Sempre assim, tá? Então, na composta é porque vai ter mais, grandezas, né? Mas só tem um desconhecido, o resto todos você conhece, tá? Certo? Eu acho que foi isso que você quis dizer. Não, entendi. Eu tô tentando entender assim. Se mudar o lugar, se não for os dias que estiver faltando, for metragem, a gente vai ter que analisar por ela. Não, aí você começa pela que tem um X. Se for na metragem, começa pela metragem. Entendeu? Certo, Sempre. entendi. A coluna do X vai ser o referencial. Você vai analisar ela com todas as outras, separadamente. Analiso ela com as pessoas, que é o que eu fiz aqui. Agora eu vou analisar ela com a metragem. Preste atenção. Então, para desenvolver lá um piso de 52 metros, uma metragem de 52 metros, precisou de 15 dias. Agora, eu só tenho que desenvolver 39, né? Fazer um piso morto, sei lá, chama de piso morto, né? De 39 metros. O que vocês acham? Eu reduzindo a metragem, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Menos tempo, porque a metragem que eu vou ter que produzir aqui, pessoal, vai ser menor. Então, presta bastante atenção para não se confundir. Essa grandeza dias e essa grandeza metragem, elas são diretamente proporcionais. Se uma diminuir, a outra vem diminuir. Você vai ter que colocar a seta dessa aqui no mesmo sentido que essa daqui tiver. Professor, mas essa seta assim para cima, está dizendo que está aumentando, né? Não, não necessariamente. O que importa é o sentido das setas. Se essa seta está para cima e essa também, quer dizer que se aumentar, vai aumentar. Se diminuir, vai diminuir. É isso que quer dizer. É a questão de ser inversamente ou diretamente proporcional. Está dizendo, professor, dos 42 por 39, foi diminuir, só botou a seta para cima. Não quer dizer isso. Quer dizer que elas têm que ser o quê, ó? Setas no mesmo sentido, diretamente proporcionais. Não importando se as duas estão aumentando ou se as duas estão diminuindo, não importa. O que importa é que são diretamente proporcionais. Já o caso anterior aqui das pessoas e dos dias, inversamente. Por quê? Se eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou ter que aumentar os dias para concluir a obra. Tá certo? O que importa é isso. Então, como nós vimos agora, a metragem e os dias são diretamente proporcionais. Se eu diminuo a metragem, eu diminuo o tempo. Por quê? Se eu estou diminuindo a obra, né? A obra que tem que ser feita, é claro que eu vou diminuir o tempo para a conclusão. Tá? Pronto. Então, analisamos as pessoas com os dias, analisamos a metragem com os dias, falta só analisar a jornada de trabalho com os dias. Preste atenção. Digamos que tu está numa empresa realizando um certo serviço lá, tá? Vendo os memorandos, umas coisas lá. E aí, a tua jornada de trabalho é de 5 horas diárias, 5 horas por dia, tá? Para analisar esses memorandos aqui, tu vai precisar de uma certa quantidade de dias, de tempo. Agora o teu chefe chega e diz assim, rapaz, agora eu vou te dar um bônus, mas tu vai ter que trabalhar 10 horas por dia. Eu vou aumentar a tua jornada de trabalho. O que vai acontecer com os dias? Tu vai precisar de mais dias para concluir o serviço ou de menos? De menos. Dias. Porque agora tu tá trabalhando mais, tu tá, digamos, entrando de manhã e saindo pela tarde, ou quase pela noite. Então, o que vai acontecer aí é que tu tá aumentando tua jornada diária de trabalho. Se tu tá aumentando tua jornada diária de trabalho, é claro que os dias que tu vai precisar para concluir aquela atividade vai ser menos tempo, né? Vai ser menos dias, tá? Então, de acordo com essa ideia, o que acontece, ó? A jornada de trabalho era de 8 horas, e aí precisava de 15 dias para concluir o negócio. Se a jornada aumentou em 1 hora, o que vai acontecer com os dias? Vai diminuir. Como essa seta aqui já está para cima, não vale você ir apagar, entendeu? Ó, já fez a análise com as outras. Então, essas duas são inversamente proporcionais. Então, essa seta aqui vai ser para baixo. Tá claro, pessoal, isso? Essa ideia?
É isso que tem que ficar. As contas que a gente vai ficar fazendo aqui depois, né, são contas simples. O mais difícil das questões de regra de três compostos é você fazer essa análise aqui para saber quem tem que inverter e quem é que tem que ficar, tá? É isso, certo? Então, se eu aumento a jornada de trabalho, eu vou precisar de menos dias. Esta grandeza e esta são inversamente proporcionais. Então, se essa seta está nesse sentido para cima, essa vai ter que ser para baixo, tá? Pronto. Aí, o que é que eu faço agora? Eu escolho qual sentido eu vou inverter, tá? Se eu vou inverter essas duas e manter essas duas ali, ou se eu vou inverter as duas do meio e manter as duas das pontas, eu escolho. Eu costumo fazer o seguinte, as que estão para cima eu vou inverter, tá? Então, presta bastante atenção. Então, vamos lá. Vou fazer até de outra cor aqui. Que está para baixo eu vou manter, então vai ficar 30 sobre 25. Vezes. Essa aqui eu vou inverter, então vai ficar 39 sobre 52. 39 sobre 52. Lembra, ó, essas aqui eu vou manter, as que tiver para cima eu vou inverter. Só que antes tem um vezes. Por que tem um vezes? Eu não vou olhar essa aqui agora. Porque a coluna do x vai ficar sozinha sempre do outro lado da igualdade, tá? A coluna que tiver o x vai ficar sozinha do outro lado da igualdade. Então, eu vou olhar logo essa daqui, 8 sobre 9. Lembra que eu falei, as que estão para baixo eu vou manter. Então, eu vou manter 8 sobre 9. Ó, mantive essa que está para baixo, mantive essa que está para baixo e inverti essa daqui que está para cima. 52 sobre 39 virou 39 sobre 52. Igual, foi o que eu acabei de falar da coluna do x. A coluna do x vai ficar depois da igualdade aqui sozinha, tá? Sempre. Não importa se ela aparece no meio, se ela aparece aqui, se ela aparece aqui. Ela vai ficar aqui sozinha. Pronto. O que aconteceu na coluna do x? Ela tá para onde? Para cima, a seta. Então, eu vou ter que inverter. O que é 15 sobre x? Vai ficar o quê? X sobre 15. Então, o algoritmo para você fazer o problema de regra de três composta é esse. Ó, para baixo, mantive. Para baixo, mantive. O que estava para cima, no sentido contrário, eu inverti. Coluna do x, sozinha depois da igualdade. Tenho que inverter a coluna do x? Sim, porque ela está para cima, igual essa daqui que eu inverti. Então, aqui, 15 sobre x vai ficar x sobre 15. Pronto. Agora é conta. Agora é conta. Multiplicar, dividir. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Deixa eu ver se eu pego aqui outra cor aqui. Eu posso pegar o azul mesmo. Pronto, vamos lá. Eu vou simplificar essa fração aqui, tá? Por 3. E aqui por 3. Tá? Vou simplificar essa fração aqui por 5. E por 5. 8 sobre 9 não dá para simplificar, eu vou deixar aqui. Então, vamos lá. Presta bastante atenção aí, tá? Para a gente não se perder nas contas. 30 e 25, dividindo aqui por 5, vai ficar 6 quintos. Né? 5 vezes 6, 30, 5 vezes 5 é 25. Se eu simplificar essa fração aqui por 3, 39 por 3, na verdade, não dá, né? Não dá, porque 5 mais 2 é 7, não vai dar por 3, não. Eu vou simplificar por 13, na verdade, né? Aqui por 13 dá 3, porque 3 vezes 13 é 39. E 52 por 13 dá 4, né? Ó, 13 vezes 4, ó. 4 vezes 3, 12 vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, aqui fica 4. Vezes, aí eu vou manter 8 sobre 9 aqui, igual a x sobre 15. Pronto. Vamos lá. Vamos tentar ver o que dá para fazer agora aqui para melhorar a nossa vida. Eu posso simplificar o 3 e o 9 aqui. Aqui por 3 dá 1. Aqui por 3 dá 3. Agora, presta bastante atenção, tá? Igual. Daqui do outro lado da igualdade tem 15. O que acontece, ó? 5 vezes 3 é 15, né? Então, esse 5 vezes 3 aí, eu posso cancelar com o 15 lá do outro lado. 5 vezes 3 é 15. Vamos repetir o que sobrou em cima. 6, né? 6 vezes 1 quarto, tá aqui, 1 quarto, vezes 8 sobre 1, né? Que não tem mais nada, então é 8 sobre 1.
igual a x sobre 1, né? É porque que o 15 cancelou. X sobre 1, pessoal, é x. Então, o que é que ficou aqui? Eu posso multiplicar e depois dividir por 4, tanto faz. 6 vezes 1 vezes 8, isso aqui é 48. Dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então, x dá igual a quê? 48 por 4 dá exatamente 12. Então, moral da história. A gente vai precisar de 12 dias trabalhando com 25 pessoas para que essas 25 pessoas façam um cimento, uma metragem de cimento de 39 metros, cada uma delas trabalhando 9 horas por dia. Claro, conjuntamente, né? Esse conjunto de pessoas trabalhando essas 9 horas diárias lá, né? Vai todo mundo chega no mesmo horário. Diga aí. O senhor pode explicar só por cima de novo, porque o meu celular descarregou e só consigo coisar ele agora. Certo, vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, ó. A ideia é o seguinte. Eu tenho aqui um problema de regra de três composta, certo? Eu tenho que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então, o que acontece? Eu vi o seguinte, quando eu diminuo o número de pessoas trabalhando, eu vou ter que aumentar os dias para concluir a atividade. Então, esta grandeza e essa são inversamente proporcionais. Então, diminuir os dias, ou diminuir as pessoas trabalhando, o número de pessoas trabalhando, aumentei o tempo em dias. Agora eu vou analisar a metragem com os dias. Se eu diminuo essa metragem aqui, é claro que eu vou diminuir os dias. Se eu aumentasse essa metragem aqui, é claro que eu ia aumentar os dias para concluir a obra. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Por isso que essa seta e essa estão no mesmo sentido. Pronto. Analisei pessoas com dias, analisei metragem com dias. Falta analisar os dias com a jornada de trabalho. Aí, o que foi que eu falei? Eu dei exemplo. Você trabalha 8 horas por dia e leva 15 dias para terminar uma atividade. Se você estender mais 1 hora no teu expediente, né, fizer aqui 1 hora extra, você vai terminar em menos tempo, né, não? Porque você está trabalhando mais horas por dia, né? Então, esta grandeza aqui e essa são inversamente proporcionais. Se essa aumentar, essa vai diminuir. Se essa aumentar, aquela vai diminuir. Então, se eu aumentar a jornada de trabalho, eu vou reduzir os dias. Por isso que as setas estão em sentidos contrários, tá? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Dito isso, a gente vai para as contas. Como é que a gente faz as contas? Mantém as que estão para baixo, então eu vou manter 30 sobre 25, vou manter 8 sobre 9. E inverte as que estão para cima. Então eu vou inverter essa aqui, vai ficar 39 sobre 52, e vou inverter essa aqui, vai ficar x sobre 15. Qual é o único detalhe final? O único detalhe final é a coluna que tiver o x, você vai manter ela isolada depois da igualdade. Só isso. Então, vamos lá. 30 sobre 25 está aqui. Essa eu tenho que inverter, né? Está para cima. Sentido contrário. Então, 39 sobre 52. Vezes. Aí eu vou logo para essa daqui, ó. Está para baixo? Vou manter. 8 sobre 9. Igual que eu acabei de dizer. Coluna do x sozinha aqui. Mas está com a seta para cima. Então, tenho que inverter. 15 sobre x, vai ficar o quê? Invertendo. X sobre 15. O que eu fiz aí, agora, é simplificar aqui. Então, por 5 dá 6, aqui por 5 dá 5. Essa fração aqui eu simplifiquei por 13. 39 por 13 dá 3. 53 por 13 dá 4. Essa daqui não deu para simplificar. Foi o que eu fiz. Eu notei o seguinte. O 3 e o 9 dá para simplificar por 3. 3 por 3 é 1. 9 por 3 é 3. Aí eu notei o seguinte, circulei aqui de laranja, ó. 5 vezes 3 é 15. Então, este 5 vezes 3 que está aqui embaixo, eu posso cortar com quem está embaixo. Sempre assim, você corta quem está em cima com quem está em cima, ou você corta quem está embaixo com quem está embaixo aqui, tá? Olhando para a igualdade. 5 vezes 3, 15, cortou. Então, sobrou 6, sobrou aqui o 1 de vermelho, ó. Botei aqui o 1 aqui, sobrou o 8. E o 9 tinha morrido aqui, na hora que morreu o 3 também, com 15, né? Então, aqui ficou 1 só. Aqui não ficou mais nada, ficou 1. E aqui o 4. Aí, o 15 aqui embaixo também ficou 1, né? Porque ele foi cancelado. X sobre 1. Então, x sobre 1 é x. Aqui eu vou multiplicar normalmente os numeradores. 6 vezes 1 vezes 8, que é 48. E aqui embaixo é como se tivesse 1 aqui embaixo do 6. 1 vezes 4 vezes 1 é 4.
48 dividido por 4 é quanto? 12. Cheguei na minha resposta. Então, vai demorar 12 dias para que essas 25 pessoas, trabalhando 9 horas por dia, façam essa metragem aqui, concluam essa metragem de 39 metros de cimento. Certo? Então, eu tentei resumir aí de maneira sucinta o que foi feito nesse exemplo. Professor, mas Diga aí. sempre tem que simplificar. Cara, eu recomendo porque depende muito da questão dos números. Às vezes tu tem número muito grande. Então, essa questão de aprender a simplificar é importante. Não só nessa questão, né? Não só. Mas, se você acha melhor multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores, né? E depois multiplicar em cruz, resolver a proporção, tudo bem. Ou multiplicar e depois simplificar só no final, tudo bem. Vai dar no mesmo, entendeu? Eu fiz aqui a simplificação para poupar cálculos, né? Porque imagina multiplicar 30 por 39 por 8, depois multiplicar 25 por 52 por 9. Imagina aí o tamanho dos números, tá? E é claro, eu estou supondo que você não vai ter calculadora à sua disposição, né? O treino é para que você pegue uma prova qualquer e desenrole a questão. E a melhor maneira de você desenrolar a questão, claro, você faz a parte mais difícil. A parte mais difícil é interpretar isso aqui, esse jogo de setas aqui. O depois é o mais fácil, que é conta. Então, você faz a parte mais difícil, vai errar a parte mais fácil porque não simplificou, entendeu? Eu acho que é importante, sim, você saber simplificar, tá? É importante. Nem sempre você vai lidar com números pequenos, né? Nem sempre. Então, dito isso, vamos partir para algumas questões. Você só aprende as coisas se você treinar, né? Só aprende a andar de bicicleta se você cair várias vezes até você, né? Até você sair do canto. Então, aqui você tem que sofrer um pouquinho para aprender. Então, vamos lá. Para realizar uma pesquisa, 30 alunos do curso técnico de gerência em saúde foram selecionados para a aplicação de questionários. Eles levaram 8 dias para a aplicação de todos os questionários da atividade. Quantos alunos seriam necessários para aplicar os mesmos questionários em 4 dias, na metade do tempo? O que vocês acham, se fazer conta? Quantos alunos seriam necessários? E aí? Faz na conta de cabeça. Ó, demorou 8 dias esse grupo aqui com 30. Eu tenho que ter um grupo com alguns alunos, né? Quantos alunos é necessário para aplicar os questionários em 4 dias? Hã? Alguém sabe? Quanto? 60. 15. 60 ou 15? Dúvida que não quer calar. 15, 12. 60. 60. Ora, como é que eu vou reduzir o pessoal? Eu tenho 30 e já gastou 8 dias. Como é que eu reduzindo metade, eu vou gastar metade do tempo, quer dizer? Não. Se eu reduzir isso aqui a metade, vai durar o dobro do tempo. Vai durar 16 dias. Tá entendendo a ideia das grandezas? Não, isso aí Inversamente. não faz sentido nenhuma. Hã? Tem 30 pessoas e dura 8 horas. Se tiver 15, é metade de 8, não é não? Não. Tu não entendeu a ideia. Vamos lá. Tu quer fazer uma obra grande na tua casa. Na tua casa. Aí, tem um dia ela tem 4 pedreiros trabalhando. Tem 4 pedreiros trabalhando. Esses 4 pedreiros, digamos que para fazer essa obra da tua casa, eles levam 10 dias. Só que vai ter um imprevisto e, por algum motivo, tu não quer que dure 10 dias. Tu quer que dure metade, 5 dias. Só. Só que esses 4 só conseguem trabalhar nessa velocidade, só vai terminar em 10 dias. Para durar metade do tempo, o que tu tem que fazer? É reduzir os pedreiros na metade? Não, aumentar, né, não? Ou dobrar? É aumentar. No caso, dobrar, entendeu? Ó, chama de X. Presta atenção que eu estou trabalhando uma simples aqui, depois eu apago, tá? Então, presta atenção, cara, ó. Essas grandezas vão ser inversamente proporcionais. 4 pedreiros demoram 10 dias. Para demorar 5 dias, não pode ser 2 pedreiros. 2 pedreiros, tu tá demitindo 2 e que diabo é isso? Entendeu? A velocidade deles vai aumentar? É o Superman? Não. Tu tá imaginando que todos esses 4 indivíduos aqui têm a mesma capacidade laboral. Trabalham todos a mesma velocidade, mesma eficiência, nenhum é mais preguiçoso que o outro. Então, todos esses problemas de regra de 3, eles supõem condições ideais de eficiência, entendeu? Tudo isso. Então, ó, se tu quer reduzir o tempo para que eles concluam, tu vai ter que chamar mais gente para trabalhar, né? Então, por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou ter que inverter um lado.
Eu vou inverter esse lado que está para cima. Então, vai ficar x sobre 4 igual a 10 sobre 5. Aí, o caso aqui vai ficar 5x, multiplicando em cruz, igual a 4 vezes 10, que é 40. X é igual a 40 dividido por 5, ó. Que eu falei, ó. 8, ó. Então, vai ter que ter 8 pessoas trabalhando agora. Vai ter que ter o dobro de pessoas que tinha aqui para reduzir o tempo à metade. Né? Tá certo? Eu creio que isso dá para convencer vocês que... certo? Que a ideia é essa. Tá? A ideia é essa. Se eu tiver mais gente trabalhando, eu reduzo o tempo. Se eu tiver menos gente trabalhando, o tempo vai aumentar para concluir aquela coisa. Tá? A ideia é essa, certo? Então, por isso que eu ressalto também a importância dos exercícios, porque é a maneira de você fixar, né? Fixar essas ideias, tá? Então, ó, vejo que não é uma coisa muito fácil mesmo, não. Você julgar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Vamos para a questão. Para realizar uma pesquisa, 30 alunos do curso de Gerência e Saúde foram selecionados para aplicação de questionários. Então, aqui você tem as pessoas, né? Número de alunos. E aqui você tem o tempo em dias. Então, 30 alunos levaram 8 dias. Quantos alunos serão necessários? Então, X, para aplicar os mesmos questionários. Então, os mesmos questionários, não aumentou questões nos questionários, estão do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, tá? Em 4 dias. 4 dias. O tempo agora é 4 dias. Reduziu o tempo à metade para concluir esse negócio. Tem que trabalhar mais rápido. Se tem que trabalhar mais rápido, tem que ter mais gente trabalhando. Ou seja, se eu estou diminuindo o tempo de conclusão de uma atividade, eu vou ter que ter mais pessoas realizando essa atividade, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aí já sabe qual é o processo. Vou inverter esse lado, então vai ficar x sobre 30 igual, e aqui eu mantenho, 8 sobre 4. Professor, Diga aí. faria diferença se eu invertesse o tempo? Não. Desde que, se você inverter um, mantém o outro. Não pode inverter os dois. Se você inverter os dois, você não fez nada, né? Se você pegar aqui, ó, x sobre 30 igual a 4 sobre 8, se você simplificar por 4 aqui, dá 1 aqui por 4 dá 2, né? Vai ficar 2x igual a 30. Chega uma resposta errônea, né? Resposta errada. 30 por 2, x é 15. Quer dizer que tem metade das pessoas trabalhando e tu consegue fazer um negócio com a tia. Não pode, isso aqui tá errado. Então, ó, se você escolhe qual lado vai inverter. Desde que você inverta um deles, né? Tá claro o que eu tô falando? Certo? Ó, tanto faz. Qual você vai inverter é de sua escolha. Mas só pode inverter um deles, tá? Então, no caso, eu inverti esse lado e mantive o 8 sobre 4. Então, aqui, no caso, vai ficar o seguinte. 4x, né? Igual a 8 vezes 30, que é 240. X vai ser 240 dividido por 4. Então, vai precisar de 60 alunos. É lógico, né? Vai precisar de 60 pessoas. Vai precisar do dobro para eu poder terminar na metade do tempo, na metade dos dias. Certo? Deixa eu tirar só isso aqui, porque para não misturar aqui, tá? Delete aqui. Enfim, nem assim não apagou tudo, mas a gente faz aqui, então. Tá? Então, essa aí é a solução. Vamos para outra. Vamos lá. Essa 2 aqui. Então, ali era uma regra de 3 simples, só que as grandezas eram inversamente proporcionais. Vamos essa aqui, ó. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levaram 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Vocês acham que vai durar mais de 3 dias ou menos? Mais. Mais. Por quê? Diminuiu o tanto de pessoas. Diminuiu o tanto de pessoas trabalhando, exatamente. Eletricistas, tempo. Então, vamos lá. Com 8 eletricistas, conseguia fazer a instalação completa em 3 dias. Quantos dias, então ele quer saber o tempo, x, levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho. Então, de novo, grandezas inversamente proporcionais.
Se eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou aumentar o tempo para concluir aquela atividade. Então, eu posso manter esse lado, 8 sobre 6, e tenho que inverter o outro, então x sobre 3. Pronto. Vamos resolver a proporção. 6 vezes x, 6x, 3 vezes 8, 24. Vamos levar um dia a mais, ó. Olha aí. 24 dividido por 6. X é igual a quê? 24 por 6 dá 4. Então, vai levar 4 dias. Tá? Só para deixar escrito aqui. Certo? Imagina a parede do teu quarto. E imagina que tu vai colocar azulejos na parede do quarto, tá? E esses azulejos têm uma certa areazinha quadrada, digamos assim. Só para a gente pensar um pouquinho, tá? Fora da caixa. Tá? Tem uma forminha quadrada assim. Os azulejos são quadrados assim. Aí, você vai colocar uma quantidade de azulejos certa aqui, com essa área aqui. Mas digamos que agora tu dobra o tamanho dos azulejos aqui. Tu dobra o tamanho deles. Tu aumenta, né? O que você acha? Aumentando a área de cada pecinha dessa, você acha que vai precisar de mais azulejos ou de menos azulejos? De menos. De menos, porque a área é maior. Então, quais são as grandezas envolvidas? A área de cada azulejo, quantidade de peças. A grandeza, a área de cada azulejo e a quantidade de peças são grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu aumento a área de cada pecinha, eu vou precisar de menos peças para preencher toda a minha parede, né? Então, isso é mais um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Jornada de trabalho e salário. Se você trabalha 5 horas por dia e ganha 10 e ganha R$1.000, se você trabalhar 10, você vai ter que ganhar mais. No caso, vai ganhar o dobro, né? Pelo menos em um mundo normal, não capitalista selvagem, né? Isso tem que acontecer. Tá? Vamos lá. Terceira. Então, aqui você tem uma fábrica que engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Essa aqui é tranquila demais, né? Então, 3.000 garrafas, né? Ela leva 6 horas para engarrafar esse conteúdo aqui, em 3.000 garrafas, né? 3.000 unidades de refrigerante, digamos assim. Quantas horas X vai levar para engarrafar 4.000 unidades? Então, são inversamente ou diretamente proporcionais? Diretamente, né? Se eu aumento a quantidade a ser engarrafada, eu vou aumentar o tempo para conseguir fazer isso. Diretamente, você não precisa inverter nenhum dos lados. Na verdade, você não precisa, não. Você não deve inverter, né? Então, aqui vai ficar 3.000 sobre 4.000 igual, né? Esse está para esse, assim como 6 está para x. Você acha que eu vou pegar 3.000x igual a 6 vezes 4.000? Não precisa. Posso fazer assim, ó. A gente pode cancelar 3 zeros aqui de cima e 3 zeros aqui de baixo. Desde que eu cancele a mesma quantidade que eu cancelei em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 3 sobre 4 igual a 6 sobre x. Só para vocês verem uma maneira diferente, eu vou agora cancelar o 3 e o 6. Eu não posso cancelar assim, 4 com 6. Eu não posso, não. Mas em cima com em cima eu posso, ó. 3 por 3 é 1. 6 por 3 ficou 2. Então, isso implica x vezes 1, x. 4 vezes 2, 8. Então, dá 8 horas. Outra forma de ver a proporção, só para a gente fazer. Podia deixar sem simplificar? Podia. 3 sobre 4 igual a 6 sobre x. Então, ó. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 6, 24. X é igual a 24 dividido por 3. Vai dar 8, do mesmo jeito. Ó. Não importa. Né? O que importa é que você faça corretamente, né? Se você estiver fazendo corretamente, dá certo. Né? Aplicar o método corretamente, tá? Então é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra alguma agora que seja composta. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros, ó, tem mais gente trabalhando, fariam o mesmo armário? Então, ó,
4 marceneiros levam 18 dias. Agora eu tenho 9 pessoas trabalhando, então vai levar menos tempo. X, tá? Então, aumentei a quantidade de pessoas trabalhando, diminuo o tempo para concluir aquele negócio. Vou deixar essa para vocês tentarem fazer, tá? Tenta fazer essa aí que eu já montei. Vamos para outra aqui. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Então, aqui você vai ter os litros despejados. E aqui você vai ter o tempo em minutos. Uma torneira despeja 50 litros d'água. Para despejar esses 50 litros, ela leva 20 minutos. Minutos, pode estar assim. Quantas horas? Cuidado. A resposta tem que estar em horas. Quantas horas? Não pode estar em minutos. Levará? Até pode, né? Se sobrar alguns minutozinhos, quando a gente converter. Quantas horas levará para despejar 600 litros, ó? Então, para despejar 600, ela vai levar X. Como esse tempo aqui de cima está em minutos, o que a gente vai descobrir aqui vai estar em minutos. Então, vamos lá, presta atenção. Aumentou a quantidade de litros que ela tem que despejar, obviamente vai aumentar o tempo. Então, diretamente proporcionais, não precisa inverter nada, não deve inverter nada. 50 sobre 600 igual a 20 sobre X. Vamos lá, o que dá para fazer aqui para melhorar a nossa vida? Posso cancelar esse zero aqui com esse, por exemplo. Aí vai ficar 5 sobre 60 igual a 20 sobre X. Aí eu olho aqui para cima, ó, eu olho o 5 e o 20, ó. Então, posso simplificar o 5 por 5, dá 1. E o 20 por 5, né, aqui, ó, dá 4. O que sobra? X vezes 1, X, igual a 4 vezes 60, 240. Mas calma aí, esse 240 aqui está em minutos. Como é que a gente converte para horas, hein? Uma hora tem 60 minutos, né? Então, você pode fazer outra regra de 3 para converter, ó. Você pode fazer outra regra de 3. Uma hora tem 60 minutos. Aqui eu vou chamar de Y. Quantas horas tem em 240 minutos? Aí, é claro que vai ter mais horas, né? Diretamente proporcionais. Então, você faz o que aqui? Você multiplica em cruz. 60Y igual a 240 vezes 1. 240. Y é igual a 240 dividido por 60. Corta um zero com zero. 24 dividido por 6, exatamente 4 horas. Esta aqui é a resposta, né? Note que ele quer que a resposta seja dada em horas, né? Então, a resposta aí vai ser 4 horas, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu volto, tá? Vocês perguntem, não vou deixar de perguntar, não. Sexta. Na construção de uma escola, foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Isso aqui é o volume que cabe em cada caminhão desses 15 aqui, tá? Quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Então, vamos lá. Caminhões. Volume. Vamos pensar aqui, presta bastante atenção. Então, se cada caminhão tem um volume de 4 metros cúbicos, eu vou precisar de 15 caminhões. Eu já perguntar quem é que sabe essa aqui, tá? Uma perguntinha básica. Quantos caminhões vai ser necessário se a capacidade aumentou para 6 metros cúbicos? Pronto. Pergunta que não quer calar. Aumentando o volume interno de cada cabine dessa, de cada carroceria de caminhão, vocês acham que vai precisar de mais caminhões ou de menos caminhões? De menos. De menos, porque você está aumentando o volume. Pensa numa Hilux, depois pensa, sei lá, numa F5000, né? Não sei como é o nome daquele carro, tá? Então, se você está aumentando a carroceria, vai levar mais areia, vai precisar menos viagem, né? Para levar o material. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que inverter um lado, né? São inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a capacidade de cada caminhão,
eu vou estar diminuindo a quantidade de caminhões que eu vou precisar, tá? Então, mantenho essa aqui, 15 sobre x, e vou inverter o outro lado. Então, o outro lado vai ficar 6 sobre 4. Vou fazer isso aqui sem simplificar. Então, vai ficar 6x igual a 15 vezes 4, que dá 60. Então, você vai precisar de 10 caminhões, né? 60 dividido por 6. X é igual a 10. Então, vai precisar de 10 caminhões, né? Tá? Vamos lá, vamos pra frente. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora faz um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará aumentando a velocidade média para 80 km por hora? E aí? As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Inverso. Inversamente proporcionais. Por quê? Porque ele tá vai aumentando a aumentar o velocidade e tempo. diminuindo a hora. Porque Então, se então, aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo para realizar o percurso, obviamente. Você está na estrada, está a 50 km por hora. Você vai levar um certo tempo para chegar, sei lá, em algum município, né? Na Calcaia, não sei. Então, se você aumentar a velocidade para 80, vai levar menos tempo para chegar, né? Tá? Então, ó, uma velocidade média de 60 km por hora leva quanto tempo? 4 horas. Quanto tempo levará? Então, x é aqui. Aumentando a velocidade média para 80. Cuidado com a questão do português. Para e de. Tá? Cuidado com isso aqui, ó. Aumentar para 80 km por hora é chegar a 80 km por hora. Aumentar de 80 km, então seria 60 mais 80. Se a velocidade aumentasse de 80 km, seria 60 mais 80, seria 140. Então, cuidado com o português, tá? Cuidado com essas coisas. Essa daqui eu também vou deixar para vocês fazerem as contas. Então, já sabe, aumentou a velocidade, vai ter que diminuir o tempo, né? Para concluir o percurso, claro. Aumentou a velocidade, diminui o tempo de conclusão. Vocês fazem essa, tá? Façam aí. Para 3 horas, né? 7, tranquilo. Questão 8. A questão 8. 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa? Então, o que acontece? Vamos lá. Pessoas. Tempo. Tempo. 5 pedreiros, 5 pessoas, levam 30 dias para fazer essa casa. 30 dias. Quantos dias, então, aqui é o X, levarão 15 pedreiros? Diretamente ou inversamente proporcionais? Digam aí, rapidinho. Inverso. Inverso. Se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, eu diminuo o tempo. Então, aqui, ó. Aumentou a quantidade de pessoas trabalhando, diminui o tempo. Aí já sabe, faça, tá? Tenta fazer depois isso daí. Mas o que eu quero achar aqui, eu ainda não achei. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos, quantas peças produzirá em 1 hora? Vocês fazem essa daqui também, tá? Vai ser diretamente proporcional. Aumentou o tempo, aumentou a produção. Certo? 10. Ah, essa aqui me interessa. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia, os operários, né? Quantos tijolos produziram em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então, aqui temos 3 grandezas, regra de 3 compostos. Então, eu tenho o número de tijolos, tá? Eu tenho as horas por dia, que é a jornada, não é a jornada nas estrelas, mas é uma jornada. E os dias, né? Gastos. E aqui os dias gastos. Então, vamos lá. 1.400, foi bom fazer assim, né? Meio misturado aqui, para vocês verem que não importa onde tu bota as grandezas. O que importa é tu organiza aqui quem é quem. Então, 1.470 tijolos, né? Elas produzem em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Aqui é essa jornada em horas por dia, né?
Então, você vai ter essa relação aqui entre as grandezas. Quantos tijolos, então aqui é o X, quantos tijolos produzirão em 10 dias, então aqui é o 10, trabalhando 8 horas diárias, 8 horas por dia. Então aqui é o 8, ó, na jornada. Pronto. Esquema que a gente tem que fazer está feito. Agora, o que a gente tem que pensar? Analisar cada uma das outras grandezas com aquela que tem a incógnita, a coluna da incógnita, que é os tijolos. Então, vamos analisar cada uma com essa daqui. Primeiro, eu vou analisar a jornada com os tijolos. Vamos lá. Se a jornada é de 3 horas por dia, eles conseguem produzir 1.470. Se eu aumentar a jornada, vai produzir mais ou menos? Bora? Mais. Eu estou aumentando o tempo de trabalho desse negócio, né? Então, se eu aumento isso aqui, a jornada, consequentemente, eu vou aumentar a produção. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, eu esqueço essa daqui do meio e vou analisar os dias com os tijolos. Se o trabalho, com 7 dias, o que acontece? Presta atenção. Com 7 dias, consegue-se produzir 1.470 tijolos. Com 10 dias, eu vou conseguir produzir mais ou menos? Eu tenho 10 dias. Mais. Eu tenho 10 dias. Eu tinha 7 dias à minha disposição, conseguia produzir isso. Se eu tenho agora 10 dias, eu tenho 3 dias a mais, né, eu vou conseguir produzir mais. Então, essa grandeza e essa também são diretamente proporcionais. Ou seja, se essa aumentar, essa aumenta. Se essa diminuir, essa diminui. Qual o sentido da seta que está aqui? Para cima. Então, você vai botar a seta aqui para cima também. Pronto. Então, eu não tenho que inverter nenhuma, né? Eu tenho que inverter nenhuma. Agora, o que eu vou fazer é, a coluna do X fica isolada em um membro da igualdade. Então, 1.470 sobre X igual, isoladinho aqui, 3 sobre 8. Não precisa inverter ninguém. Não deve inverter ninguém. E se inverter, vai ter que inverter todo mundo, né? Tem isso também. Se inverter, vai inverter todo mundo. 7 sobre 10. Vamos lá. Vamos fazer contas aqui, ó. Eu acho que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui 1.470 sobre X. 3 vezes 7 é 21. 8 vezes 10 é 80. Aí, eu vou multiplicar em cruz. Então, 21x é igual. Você acha que eu vou multiplicar 1.470 por 80 para depois dividir por 21? Nem que eu tivesse com a calculadora aqui. Vou nada. Vou deixar só indicado. Aqui. Aí, o que acontece agora? O 21 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual 1.470 vezes 80, eu vou dividir por 21. Observe esses caras aqui, ó. 1.470 e o 21. Dá para simplificar por 7. Então, eu vou simplificar aqui por 7 e aqui por 7. Esse número aqui por 7, 14 por 7 é 210, né? Vezes o 80 permanece ali. Quando eu simplifico 21 por 7, dá 3. Olha aí que beleza. Professor, 80 dividido por 3 dá quebrado, né? É. Só que o 210 dá bem certinho, ó. 210 por 3 dá 70. Vai ficar 70 vezes 80. Diga aí. O senhor simplificou ali em cima por quanto? Aqui tu tá falando? Isso. Por 7. Eu vou deixar indicado aqui. Vem aqui do lado, ó. Eu tenho a seguinte fração. 1.470 sobre 21. Então, eu dividi aqui por 7 e dividi aqui por 7. Então, simplifiquei por 7. Na hora que eu divido esse cara aqui por 7, dá 210. Na hora que eu divido esse cara aqui por 7, dá 3. Ok? Aí, agora eu vou dividir aqui. 210 por 3, né? 70 vezes 80 que sobrou, certo? 70 vezes 80, 7 vezes 8 é 56. Aí eu acrescento os 2 zeros. Então, eles vão conseguir produzir 5.600 tijolos, né?
essa jornada aqui, essa jornada está mais do que o dobro, né? Então, eu esperava que fosse um número grande mesmo. Essa jornada aqui é mais do que o dobro, né? Dobrando aqui seria 6 horas, aqui tem 8 horas. E aqui tem mais dias, tem 3 dias a mais, né? Então, se espera que a quantidade realmente aumente. Certo, pessoal? Vamos lá. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários? Quantas pessoas serão necessárias para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, aí você tem 3 grandezas, né? Você tem a quantidade de pessoas, tem a metragem e tem o tempo aqui, tá? Disponível. Então, vamos lá, vamos montar isso aí. Vamos lá. Pessoas é uma grandeza. A outra grandeza, por dias. E aqui os metros. Não importa a forma que você vai escrever. Você vai botar aqui os metros, primeiro, depois, os dias. Não importa. Metros, né? Não importa. 3 grandezas. 80 pedreiros. Então, aqui vai ser 80. Né? E vai ser 80. Constroem 32 metros de muro em 16 dias. Opa, já misturei, né? Constroem 32 metros aqui em 16 dias. Quantos pedreiros, então aqui é o X, né? Serão necessários para construir 16 metros, então os metros é aqui agora 16, em 64 dias. Pronto. Vamos lá. Fazer aqui. Setinha para cá, seta para cá, setinha para cá. Pronto. Vamos ter que analisar cada uma com a do X. Vamos lá. Com 16 dias disponíveis, precisou de 80 pessoas. Agora, tem 64 dias disponíveis, né? Ó, 64 dias disponíveis. Vocês acham que vai precisar de mais gente aqui ou de menos gente? Se eu aumento menos. Por quê? Porque eu aumentei o prazo, né? Eu aumentei o prazo. Ah, se eu esticar o prazo, rapaz, vamos, né? Vamos dispensar um pessoal para ficar em casa descansando, certo? Alguns dias. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Não. Não, nenhum, não tá tranquilo? Não tem dúvida. Tá tranquilo. Tranquilo, certo. Peraí, então quando aumenta o prazo, diminui o número de pessoas, é isso? Sim, porque se eu aumento o prazo, eu posso dar descanso a algumas pessoas, né? Às vezes o cara tá Pra economizar mais também. Eu digo, rapaz, dá uma descansada em casa aí, porque agora eu tinha que fazer essa obra até dia 15, mas agora eu vou até o dia do outro mês, né? Lá em maio, né? Digamos assim. Então, eu posso dar descanso a algumas pessoas. Eu preciso de menos gente porque o prazo foi esticado, aumentou o prazo aqui. Então, o que eu estou dizendo? Se eu aumento o prazo, o número de dias disponíveis, né? Em 64 dias, eu vou precisar de menos pessoal, de menos gente. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Agora, eu vou esquecer os dias, a coluna dos dias, e vou analisar a coluna do X com a dos metros, com a metragem. Então, preste atenção. Para desenvolver 32 metros nessa obra, eu precisei de 80 pessoas. Para desenvolver metade, para desenvolver 16 só, eu vou precisar de menos gente ou de mais gente? De menos, né? Eu tenho menos coisa para fazer, né? A não ser que eu quero chamar uma pessoa para ficar sentado conversando, né? Mas o objetivo não é esse. Então, ó, o que eu estou dizendo? Se eu diminuo a obra, a atividade, né, o tamanho da atividade que tem que ser feita, eu diminuo a quantidade de pessoas necessárias. Então, esta grandeza e esta aqui são diretamente proporcionais. A seta está para baixo? Então, a seta aqui vai ser para baixo também. Bom, moral da história. Vou manter aqui do X, vou manter essa última aqui e vou inverter a no meio. Então, presta bastante atenção na parte final. Qual a parte final, né? Então, ó, 80 sobre X. Deixo, ó, a coluna do X fica sozinha aqui, isoladinha antes da igualdade.
Aqui eu vou inverter, né? Então, vai ficar 64 sobre 16, vezes, aqui eu vou manter, 32 sobre 16. Aqui acontece uma coisa curiosa nessa conta aí. Como o 64 dá para dividir por 16, e o 32 por esse 16 aqui, eu vou dividir. Então, vai ficar 80 sobre x, 64 dividido por 16 dá 4, tá? E 32 por 16 dá 2. Cuidado quando for escrever as coisas. 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. É a mesma coisa que se eu simplificasse isso aqui em cima e embaixo por 16, ó. Por 16 vai ficar 4 sobre 1. Se eu simplificasse isso aqui por 16, vai ficar 2 sobre 1. Tá? Então, ó, 64 por 16 é 4. E 32 dividido por 16 é 2. Aqui é a mesma coisa que 4 sobre 1, aqui 2 sobre 1. Pronto. Então, vamos lá. Então, 80 sobre x é igual. 4 vezes 2 é 8. 1 vezes 1 é 1. Mesmo pelos extremos. Então, aí vai ficar o seguinte, multiplicando em cruz. 8x igual a 80 vezes 1, 80. X é igual a 80 dividido por 8. X é igual a 10. Aqui implica, tá? Que o x é 10. Então, só vai precisar de 10 pessoas, né? Porque, veja bem, que eu aumentei consideravelmente o prazo, né? E ainda, ainda diminuí a metragem, né? Pela metade. Então, é claro que vai precisar de bem menos pessoas, tá? Só vai precisar de 10 pessoas, certo? Vamos para outra aqui. Vamos lá. Um homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas diárias, 12 horas por dia. Quantos quilômetros ele percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Tá? Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer essa 12, eu vou encerrar com essa 12 aqui. Vou deixar essas outras aí que eu falei para vocês tentarem. Até aqui, se eu não me engano, deixa eu ver quantas eu coloquei aqui. 14, não sei se foi 15 ou foi 20. Se for 20 é melhor ainda, acho que foi 20, viu? É para vocês vão treinar, é muito esse negócio aqui. Ó, temos 20 questões de fato, tá? Vou fazer aquela por último, vou deixar isso aqui para vocês treinarem, e quando eu retomar na próxima aula, a gente vai pegar esse assunto de novo e corrigir, tá? Esse assunto é um assunto muito recorrente em vestibular, Enem, concurso, tá? Então, é muito interessante você saber fazer essas questões aqui, tá? De maneira correta. E as que dão mais trabalho são as de regra de texto composto, exatamente porque a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer essa análise que a gente está fazendo, tá? Ok? Vamos lá. Então, vamos fazer essa aqui para fechar. Um homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias. Então, aqui você tem a quilometragem, tá? Vou botar assim. Aqui você tem os dias. E você tem a jornada diária, 12 horas por dia, né? Jornada de corrida desse rapaz. Jornada em horas por dia. H/D. Vamos lá. O homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, tá? E cada dia desse aqui, ele corre 12 horas por dia. Primeiro dia corre 12 horas, segundo dia... Tá aí feito agora, porque a gente carrega só lá, ó. Ok, tudo bem. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias? Então, aqui tem o 10. Correndo 14 horas por dia. Então, 14 horas aqui é a jornada. Quantos quilômetros aqui tem o X, né? Pronto. Resgatando sempre a ideia que eu falei. Não importa se a coluna do X está aqui, está no meio, está no outro ponto, não importa, tá? Vamos fazer a análise das grandezas. Então, vamos lá. Vamos analisar a coluna do X com os dias. Vamos lá. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias? Ele vai ter 10 dias disponíveis. Antes ele tinha 6 dias disponíveis, ele conseguiu isso aqui tudinho, ó, 2.232 quilômetros. Se ele tem 10 dias, ele vai conseguir correr mais ou menos? Vai lá.
Mais. Mais. Então, o que eu estou dizendo? Se eu aumento a quantidade de dias disponíveis, eu vou ter que aumentar também a quantidade que ele vai conseguir correr, né? O cara é o... Como é que chama aquele cara do filme? Esqueci. É o Tom Hanks, eu esqueci o nome do cara no Forrest Gump, né? Acho que é. Deixa pra lá, vamos lá. Então, ó, aqui são diretamente proporcionais. Se esse aqui aumentar, esse aqui vai aumentar. Agora, esquece os dias e vai olhar a coluna do X com a coluna da jornada diária. Vamos lá. Com 12 horas por dia, o cara conseguia correr isso aqui tudinho, 2.232 quilômetros. Agora ele está correndo 2 horas a mais cada dia, ele está correndo 14 horas diárias. Ele vai conseguir correr mais ou menos? Mais. Mais também, se ele não infartar, né? Certo? Então, estamos Cara, é um exemplo. condições ideais. Então, se aumentar a quantidade de horas diárias de corrida, ele vai conseguir correr mais quilômetros. Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Se essa aumenta, esse daqui também aumenta. Então, vamos lá. Não tem que inverter nenhuma. Então, vai ficar o seguinte. 2.232 sobre x igual 6 sobre 10 vezes 12 sobre 14. Vou fazer alguns cancelamentos aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou simplificar isso aqui por 2 e aqui por 2. 10 por 2 é 5. 6 por 2 é 3, tá? Então, eu vou repetir ali embaixo só para efeito de organização, tá? Eu tenho o seguinte, 2.232 sobre x igual. Aqui eu vou multiplicar, tá? 3 vezes 12 é 36. 5 vezes 14 é 70. Então, agora mesmo pelos extremos, isso implica o quê? 36x é igual a 70 vezes 2.232. Esse 36 ele vai passar dividindo, então vai ficar x é igual 70 vezes, um pontinho maior aqui para dizer que é a multiplicação, 2.232 dividido por 36. Diga aí. Esse 36 sobre 70 veio da onde? Ó, Não entendi. quando eu simplifiquei aqui por 2, aqui por 2, 6 por 2 não é 3, 10 por 2 não é 5, certo? Aí agora, ó, eu tenho a fração 3/5 multiplicada pela fração 12/14, né, que chama. Então, eu vou multiplicar normalmente, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 12, 36, 5 vezes 14, 70. Certo? Tá entendido agora? Depois que eu simplifiquei a fração 6 sobre 10, tá? Aí ficou 3/5. Eu vou multiplicar 3/5 por 12 sobre 14. Então, 3 vezes 12, 36. 5 vezes 14, 70. Daí que vem, Professor, tá? Oi. mas daria o mesmo resultado se fizer em cruz? Como assim em cruz? Tu quer fazer 3 vezes 14? 3 vezes 14, não. Eu tenho que fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador e colocar aqui. Aí agora eu faço em cruz porque eu estou resolvendo uma proporção. Aqui eu tenho uma proporção, aqui eu tenho uma coisa diferente, que é uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações se faz normal. Esse vezes esse vezes esse. Quem está em cima, quem está em cima, quem está embaixo vezes quem está embaixo. Aqui é uma proporção, aqui é que multiplica em cruz. Certo? Isso aí. Bom, aí o que acontece agora? Eu vou tentar fazer a divisão, porque eu estou na esperança de que, dê um número inteiro bonitinho. Então, eu vou deixar esse 70 aqui, porque 70 por 36 é feio, né? Não dá para... 70 vezes. E agora eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar dividir esse número aqui, ó, por 36, para ver o que acontece. Tá? Vou montar a conta aqui. 2.232, vou dividir por 36. 2 é pouco, 22, tem que ser 223. O número que chega mais perto aqui, 5 vezes 36 é 180, né? 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. 7 vai passar, né? 7 vezes 6, 42, vai 4, 7 vezes 3, 21, com 4 são 25, aí passa, né? Então, tem que ser isso aqui mesmo. Olha que legal.
6 para 3 é 7, vai 1. 2 para 2, nada. Assinalo 2 baixo, ó. Ô, beleza. 72 por 36 dá 2, ó. 2 vezes 36, 72. O resto aqui é 0. Então, aqui vai ficar exatamente 70 vezes o resultado da divisão, que é 62. Tá? Daí o x vai ser igual a quê? Multiplica aqui por 7, 62 e acrescenta o 0. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 6, 42. Com 1 é 43. Acrescenta o 0. Então, ele vai conseguir correr isso aqui tudinho, ó. 4.340 quilômetros.